Você sabia que o megalodonte foi recentemente filmado diretamente do espaço? E que no século XX pescadores, escritores e cientistas se depararam com esse peixe várias vezes? Cientistas reconhecem que o megalodonte pode ter sido declarado extinto cedo demais, porque esse gigante pode estar vivo. Nesse episódio vou falar de 7 avistamentos de megalodonte que podem provar que ele ainda existe. Vamos lá. Evidência indireta. Há alguns anos um casal de pescadores fazia um vídeo para seu canal e avistou uma carcaça de baleia na costa. A visão é muito triste em si, mas nesse caso também era suspeita. O problema é que a baleia estava sem quase metade do tronco. Parecia ter sido partida ao meio por algum predador gigante. Isso pode ser visto pelas marcas de dentes que estão ao longo do local onde antes era a cauda da baleia. Mas a carcaça pertencia a uma baleia jubarte de 20 metros, uma das maiores criaturas do oceano. Quem poderia ter atacado essa gigante? A única possibilidade poderia ser considerado um ataque de baleias assassinas, que de fato podem atacar baleias em bando. No entanto, os cientistas que estudaram a carcaça concluíram que a cauda da baleia foi arrancada com apenas uma mordida. Outra evidência indireta, mas muito espetacular, foi fornecida pelo serviço Google Maps. Desde o lançamento desse serviço, as pessoas não pararam de encontrar alguns objetos estranhos. Claro, alguns desses achados do mar podem ser facilmente explicados por ondulações na água ou aglomerados de algas marinhas. Veja, por exemplo, a foto recente do Kraken, que acabou por ser uma pilha de pedras. Mas e essa foto? Tirada da costa das Bahamas. A única criatura que se encaixaria nessa descrição em termos de tamanho é um tubarão-baleia, mas não se encaixa no formato. Um tubarão-baleia tem uma forma de cabeça completamente diferente. Claro, há céticos que dizem que a estranha silhueta não é suficiente para reconhecer o megalodonte como vivo. Mas então, o que as câmeras do Google Maps captaram? Foto da cidade do Cabo. Quando a silhueta incomum nessa foto foi finalmente identificada, um acalorado debate começou entre cientistas e amadores. Poderia ser o megalodonte? Essa foto foi tirada em 1942, no auge da Segunda Guerra Mundial, provavelmente na costa da cidade do Cabo, na África do Sul. Marinheiros alemães parados em seus submarinos estão olhando para uma barbatana gigante que divide a água ao lado deles. A barbatana não está sozinha. Se você olhar de perto, pode ver que há outra barbatana seguindo ela nas proximidades. Se você calcular aproximadamente o tamanho com base na distância entre as barbatanas e as dimensões dos submarinos, descobrirá que o misterioso tubarão devia ter pelo menos 19,5 metros de comprimento. Muitos acreditam que a foto é uma prova suficientemente conclusiva de que os megalodontes estão vivos, ou que pelo menos aquele megalodonte em particular estava vivo em 1942. No entanto, também existem haters a essa teoria que afirmam que a foto é falsa. Ela foi mostrada pela primeira vez ao público em geral em um dos documentários do Discovery Channel sobre o megalodonte. O que você acha? Uma foto tirada há quase 80 anos pode ser considerada uma boa prova? Evidências do século XX. Em 1918, o ictiologista David Stead registrou estranhos distúrbios nas águas do oceano perto de Port Stephens, na Austrália. Muitos barcos de pescadores de lagosta costumavam se reunir naquela área do oceano. Stead os entrevistou e descobriu que era apenas o desejo de ganhar dinheiro que os fazia ficar no barco naquele dia. O fato é que muitos deles haviam visto um tubarão branco próximo à superfície, e era tão grande que não conseguiam concordar sobre o quão grande realmente ele era. Ele era grande o suficiente para engolir várias gaiolas de lagosta de uma vez. Mas mesmo se fizermos uma média pelo relato desses pescadores, veremos que o comprimento do intruso não era inferior a 35 ou 40 metros. Um ictiologista experiente, familiarizado com os peixes que vivem nas águas australianas, ficou chocado com a descrição do indivíduo gigante. Como cientista, ele não estava levando a sério aqueles relatos, mas sabia que não fazia sentido que aqueles pescadores estivessem inventando um peixe que não existia, porque suas vidas e as de suas famílias dependiam da pesca. De acordo com Stead, os pescadores eram marinheiros experientes, bem familiarizados com os tubarões e baleias locais. E seu fleumatismo inato e total falta de imaginação só aumentaram a credibilidade da história do peixe gigante. David Stead nunca foi capaz de dar uma explicação científica sobre o que aconteceu nas águas da costa da Austrália, mas o depoimento dos pescadores australianos, assustados até a medula, deixou uma forte impressão nele. É improvável que seu testemunho tenha sido resultado de um conluio. Em caso afirmativo, o megalodonte estaria realmente vivo? O escritor Zane Grey também afirmou ter lidado com um enorme tubarão que alguns pensaram que poderia ser o megalodonte. Na verdade, Grey escreveu mais sobre o Velho Oeste, romantizando a imagem dos cowboys americanos. Então, o que um autor de westerns e um enorme tubarão podem ter em comum? Grey afirmou ter visto um dos monstros devoradores de homens do Pacífico Sul. Um tubarão muito maior que seu barco que media entre 9 e 12 metros.
Aparentemente o tubarão era verde e amarelo, com cabeça quadrada, enormes barbatanas peitorais e várias manchas brancas no corpo. Em outras palavras, não se parecia em nada com o grande tubarão branco. O primeiro encontro entre o escritor e o tubarão ocorreu em 1928. O homem viu pela primeira vez um tubarão de tamanho incrível, com uma cabeça quadrada e dentes enormes, enquanto pescava na costa da vila de Rangiora, na Nova Zelândia. 5 anos depois, Zane Grey encontrou novamente um tubarão monstro na costa do mesmo assentamento. Tinha cerca de 15 metros de comprimento e sua cabeça tinha 4 metros de largura. Ok, vamos parar com a especulação, com velhas histórias e lendas, e vamos para os fatos inegáveis. Felizmente não teremos apenas fotos, mas também vídeos à nossa disposição. Fique ligado para ver algumas evidências da existência do megalodonte no México e na Austrália, aprender sobre o gigante demônio negro e aprender sobre as melhores evidências da existência de tubarões gigantes pré-históricos que temos até agora. Vamos lá! México e Austrália. Se você acha que fotos e relatos do século passado não são suficientes para provar a existência de monstros marinhos ancestrais, então esse vídeo deve interessar a você. Foi feito de um helicóptero voando sobre uma praia mexicana. Você acha que poderia ser um grande tubarão branco? Pode ser, mas segundo os cientistas é muito maior que até mesmo os grandes tubarões brancos encontrados até hoje. É o típico caso de diferença de percepção. Algumas testemunhas oculares que estavam na praia naquele dia afirmam que o tubarão era simplesmente gigantesco. Outros dizem que não. Então, em quem devemos acreditar? Vamos acreditar no vídeo. Veja como o tubarão se torna gigantesco em comparação com as pessoas ao lado dele. Outra possível prova de existência do megalodonte é dar uma olhada na Austrália. A Grande Barreira de Corais, na costa de Queensland, no Nordeste, é o maior recife de coral da Terra, visível até do espaço. Embora a maior parte do recife já tenha sido estudada em detalhes, os cientistas acreditam que esse ecossistema ainda guarda muitos segredos importantes. Por exemplo, o recife, em teoria, poderia servir como um abrigo ideal para criaturas consideradas extintas há muito tempo e não vistas em nenhum outro lugar no Oceano Mundial. Na década de 60, um pequeno navio foi forçado a parar perto da Grande Barreira de Corais devido a problemas técnicos. O homem que ficou no convés se recusa a falar com os repórteres sobre o que viu aquele dia. Seria o megalodonte? É bem possível. Isso não me parece algo que deva ser descartado. O demônio negro. É o único tubarão que supostamente atacou pequenas embarcações. É descrito como semelhante a um grande tubarão branco, mas o demônio negro foi determinado a ser diferente ao longo do tempo. A criatura foi apelidada de El Demonio, que significa demônio em espanhol. A maior parte das testemunhas fala de um enorme tubarão negro, que pelo seu tamanho, cauda monstruosa e coloração negra, era muito mais parecido com o lendário megalodonte. Em 2009, a equipe de pesquisa começou a filmar um programa de TV no Golfo da Califórnia. Na preparação, os apresentadores entrevistaram Eric Mack, que encontrou o monstro lendário em julho de 2008. Eles nunca conseguiram pegar o monstro, mas durante o programa, listaram todas as explicações possíveis para a existência do demônio negro, incluindo o fato de que ele pode ser o único megalodonte sobrevivente. E na verdade é bem possível. O fato é que o oceano é um lugar ideal para esconder espécies de peixes consideradas extintas, uma vez que cerca de 95% do mundo marinho permanece inexplorado. Tiro acidental. Apesar de os pescadores passarem metade de suas vidas no mar, os trabalhadores da guarda costeira têm melhores chances de tirar fotos nítidas e detalhadas do megalodonte. E por que eu digo isso? Porque eles têm helicópteros. Do ponto de vista de um pássaro, é muito mais fácil localizar criaturas grandes e estimar seu tamanho. Esse vídeo, por exemplo, pode ter capturado acidentalmente o megalodonte. A princípio, a tripulação que se preparava para a operação de resgate não percebeu nada de incomum. Apenas muitas horas depois, revendo as imagens da câmera de bordo, os resgatadores ficaram surpresos ao notar a estranha figura. Um cálculo aproximado do tamanho da criatura mostrou que o peixe tinha aproximadamente 18 metros de comprimento. Que criatura marinha pode chegar a esse tamanho? Poderíamos suspeitar que a silhueta pertencia a um tubarão-baleia, mas esses tubarões não são tão grandes. Enquanto isso, o vídeo da equipe de resgate ainda é considerado uma das melhores provas da existência do megalodonte. A fita foi submetida à apreciação de todo tipo de especialistas, que unanimemente confirmaram que não havia edição de vídeo. A enorme silhueta vista no mar era real. A prova cabal. No verão de 2014, vários satélites de vários países detectaram grandes objetos subaquáticos em águas rasas, perto da ilha da Nova Guiné. Esses objetos não tinham o tamanho ou a forma de nenhum submarino ou veículo de combate de superfície. Eles eram ativos, às vezes completamente escondidos das profundezas do oceano, eram muito maiores do que as formas biológicas comuns e podiam se esconder por muito tempo em profundidades, como nenhuma outra baleia era capaz.
As opiniões dos cientistas sobre o assunto são idênticas. Esses objetos incomuns são tubarões, pela forma do corpo e comportamento. Mas eles são tubarões muito grandes. Nenhum tubarão conhecido jamais atingiu um comprimento superior a 16 metros. E esses são exatamente os dados registrados por satélites do espaço. Além disso, o local de detecção desses super tubarões é bem próximo à Fossa das Marianas, outro local onde os antigos tubarões poderiam permanecer por muito tempo sem serem detectados. Isso é tudo, pessoal. Você acredita que o megalodonte ainda existe? Diz pra mim nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.